20 especialistas passaram dias tentando resolver o problema, mas a faxineira calada apontou a resposta em segundos. O milionário a puxou pelo braço, tremendo e em choque, e o segredo que ela revelou deixou todos de boca aberta. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. Os primeiros raios de sol mal despontavam no horizonte quando Conceição Oliveira atravessou os portões da TechBras, o maior conglomerado tecnológico de São José dos Campos. Era apenas mais um dia na rotina da mulher de 42 anos, que há 5 anos trabalhava como faxineira na empresa, que revolucionava a indústria brasileira de tecnologia. Com seu uniforme azul desbotado e os cabelos crespos presos em um coque simples, ela caminhava pelos corredores silenciosos do prédio monumental de vidro e aço, invisível aos olhos de quem realmente importava naquele lugar. A TechBras fervilhava com a empolgação de um novo projeto bilionário. Nos últimos meses, os burburinhos pelos corredores só aumentavam. Tratava-se de um sistema revolucionário de processamento de dados que poderia transformar a gestão energética do país, reduzindo drasticamente o consumo e maximizando a eficiência. O projeto, apelidado de Guardiões da Energia, estava sob responsabilidade da renomada engenheira Dra. Luísa Machado, uma mulher determinada, cujo respeito era conquistado à base de muito trabalho e competência. Conceição observava tudo à distância. Enquanto limpava as mesas e organizava as salas de reuniões, captava fragmentos de conversas, números, gráficos e equações que para muitos não fariam sentido algum, mas para ela havia uma beleza nas matemáticas que não conseguia explicar. Era como se os números conversassem com ela, revelando segredos que outros não conseguiam enxergar. Dona Conceição, pode limpar a sala 15, por favor? Tivemos uma reunião que acabou tarde ontem e está uma bagunça, pediu Márcia, a supervisora administrativa, entregando-lhe as chaves. Claro, já estou indo, respondeu Conceição com um sorriso gentil, escondendo a curiosidade que sentia. A sala 15 era onde a equipe dos Guardiões da Energia se reunia diariamente. Ao entrar no ambiente, Conceição deparou-se com lousas repletas de equações complexas e diagramas intrincados. Papéis espalhados pelo chão, copos de café vazios e embalagens de comida denunciavam a longa jornada de trabalho da equipe. Enquanto organizava a bagunça, seus olhos foram atraídos para uma das lousas onde estava escrito em letras garrafais: Problema insolúvel. Abaixo da pergunta, uma equação complexa ocupava grande parte do espaço. Conceição parou por um momento, observando atentamente aqueles símbolos. Algo naquela formulação matemática chamou sua atenção, como uma melodia dissonante que precisava ser ajustada. Sem perceber, aproximou-se da lousa, pegou um giz e começou a rabiscar no canto inferior, onde havia espaço. O que a senhora está fazendo? A voz grave e autoritária de Roberto Mendonça, o diretor de operações da TechBras, fez Conceição congelar. O homem de quase 2 metros de altura e expressão sempre séria era conhecido por seu temperamento difícil e pela exigência de perfeição. Desculpe, senhor, eu só estava limpando, respondeu ela, rapidamente apagando seus rabiscos com a manga do uniforme. Pois não parecia. Parecia que estava mexendo nas equações da equipe de engenharia, comentou ele, aproximando-se para examinar o que ela tentara esconder. A senhora entende algo disso? Conceição baixou os olhos. Não, senhor. Foi só curiosidade. Já estou terminando aqui. Roberto observou a mulher por alguns instantes desconfiado, mas logo deu de ombros e saiu da sala resmungando algo sobre segurança interna. Conceição respirou aliviada e apressou-se em terminar seu trabalho, prometendo a si mesma que seria mais discreta da próxima vez. Mas aquela equação não saía de sua cabeça. Durante o resto do dia, enquanto esfregava pisos e limpava banheiros,
Sua mente trabalhava incessantemente naquele problema. No intervalo de almoço, escondida no pequeno refeitório destinado aos funcionários de limpeza e manutenção, Conceição rabiscou em seu caderno surrado as partes da equação que conseguia lembrar. De novo com esse caderno, Conceição? Perguntou Josefa, outra faxineira, sentando-se ao seu lado com uma marmita. Você devia descansar no almoço, mulher. É só um passatempo, respondeu Conceição, fechando rapidamente o caderno. Como estão seus netos? A estratégia de mudar de assunto funcionou, e logo Josefa estava entretida contando as peripécias dos 3 netinhos. Mas a mente de Conceição continuava distante, navegando entre variáveis e constantes. Ao final do expediente, Conceição pegou o ônibus para o bairro Jardim Satélite, onde morava em uma pequena casa que conseguira comprar com muito esforço após anos de economia. Ali vivia sozinha desde que seu único filho, Paulo, mudara-se para Curitiba para estudar engenharia com uma bolsa de estudos. Seu maior orgulho era ver o filho, fruto de um relacionamento breve na juventude, conquistando o que ela nunca pôde ter: educação formal. Conceição mal fechou a porta e já estava com o caderno aberto sobre a mesa da cozinha. O pequeno cômodo, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada fluorescente, transformou-se em seu laboratório particular. Horas se passaram enquanto ela rabiscava, apagava e recomeçava. A noite avançou, mas o sono não veio. Havia algo naquela equação que a desafiava, como um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. Foi quando o telefone tocou, sobressaltando-a. Mãe, a senhora está acordada a essa hora? A voz preocupada de Paulo soou do outro lado da linha. Filho, que bom ouvir sua voz. Estava só terminando umas coisas aqui. Ela respondeu, olhando para o relógio que marcava 2h15 da manhã. Que coisas, mãe? A senhora precisa descansar. Não é porque trabalha para gente importante que precisa viver como eles. Conceição sorriu com a preocupação do filho. Não é trabalho da empresa, filho, é um desafio pessoal. A conversa se estendeu por alguns minutos, com Paulo contando sobre seus progressos na faculdade e Conceição escutando com o coração cheio de orgulho. Quando desligou, voltou ao caderno com renovada energia. De repente, como um lampejo, viu o erro na formulação original e uma possível solução. Empolgada, escreveu freneticamente até que o sono finalmente a venceu, debruçada sobre suas anotações. Nos dias que se seguiram, Conceição observou com atenção crescente as movimentações da equipe dos Guardiões da Energia. As expressões de frustração nos rostos dos engenheiros e matemáticos confirmavam o que ela já suspeitava. Eles estavam presos naquele problema há semanas. Até mesmo doutora Luísa, sempre composta, demonstrava sinais de cansaço e impaciência. Temos 1 mês para resolver isso, ou o projeto será cancelado. Conceição ouviu doutora Luísa dizer a um dos engenheiros enquanto limpava o corredor adjacente à sala de reuniões. 20 dos melhores profissionais do país e não conseguimos avançar. O conselho está perdendo a paciência. Aquelas palavras fizeram algo despertar dentro de Conceição. Uma mistura de medo e determinação. E se ela realmente tivesse encontrado a solução? E se pudesse ajudar? Mas quem daria ouvidos a uma faxineira sem diploma? Uma mulher que mal completara o ensino médio, estudando à noite enquanto trabalhava durante o dia para sustentar um filho pequeno. No entanto, a resposta para aquele problema continuava a brilhar em sua mente, como uma estrela que se recusava a se apagar. Uma semana depois, o clima na TechBras era de tensão palpável. Conceição percebia nos gestos nervosos e nas vozes alteradas que ecoavam pelas salas o desespero crescente. O projeto Guardiões da Energia parecia cada vez mais próximo do fracasso. Numa manhã de quinta-feira, enquanto limpava os banheiros do andar executivo, ela ouviu uma conversa que a fez parar com o esfregão na mão. Ricardo, você não entende a gravidade da situação. A voz era de Roberto Mendonça, direcionada ao CEO. Se não resolvermos esse problema matemático até o final do mês, o contrato com o Ministério de Minas e Energia vai por água abaixo. São bilhões em investimento perdidos. Acalme-se, Roberto, respondeu Ricardo Teixeira, o homem de 50 anos que comandava a TechBras,
com uma mistura de diplomacia e visão estratégica que o tornava respeitado em todo o Vale do Paraíba. Contratamos os melhores profissionais do país. Se eles não conseguirem resolver, ninguém conseguirá. Esse é exatamente o meu ponto. Estamos à beira de um desastre empresarial, exclamou Roberto antes de sair apressadamente do banheiro. Conceição permaneceu imóvel por alguns instantes, ponderando sobre o que acabara de ouvir. Seu caderno, agora cheio de anotações e cálculos, poderia conter a resposta que aqueles homens tanto procuravam. Mas como uma faxineira poderia se aproximar do CEO de uma das maiores empresas do país? Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Conceição ficou rolando de um lado para o outro, incapaz de dormir. A solução que ela encontrara era elegante, simples até, quando se olhava o problema por um ângulo diferente. Mas, e se estivesse errada? E se fizesse papel de tola? Pior ainda, e se perdesse o emprego por se meter onde não era chamada? O rosto de Paulo sorrindo em uma foto sobre o criado mudo trouxe-lhe coragem. Seu filho sempre dizia que ela era a pessoa mais inteligente que conhecia. A diferença entre você e esses doutores, mãe, é só um papel na parede, ele costumava dizer. Talvez estivesse na hora de provar que Paulo tinha razão. Na manhã seguinte, Conceição chegou mais cedo ao trabalho. Com o coração batendo acelerado, dirigiu-se à sala de espera do escritório de Ricardo Teixeira. Beatriz, a secretária executiva do CEO, olhou-a com surpresa. "Posso ajudar, dona Conceição?" perguntou a jovem, ajeitando os óculos de armação grossa. Eu precisava falar com o senhor Ricardo." "É importante", respondeu Conceição, apertando nervosamente a alça da bolsa surrada onde guardava seu caderno. Beatriz sorriu com condescendência. "O senhor Ricardo está muito ocupado hoje. Talvez você possa falar com alguém do RH se tiver algum problema." "Não é um problema, é uma solução", insistiu Conceição, com uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. "Por favor, é sobre o projeto Guardiões da Energia. Eu sei que parece estranho, mas peço apenas 5 minutos. A menção ao nome do projeto secreto fez Beatriz franzir o senho. "Como a senhora sabe sobre isso?" "Trabalho aqui há anos, escuto coisas." "Por favor, 5 minutos podem salvar um projeto bilionário." Algo na firmeza da voz de Conceição deve ter convencido Beatriz, que pegou o telefone e, após uma breve conversa, indicou que ela poderia entrar. O escritório de Ricardo Teixeira era exatamente como Conceição imaginava. Amplo, elegante e com uma vista privilegiada para a Serra da Mantiqueira. O CEO estava sentado atrás de uma mesa imponente de madeira escura, analisando alguns documentos. Ergueu os olhos com curiosidade quando ela entrou. "Dona Conceição, certo? Beatriz me disse que a senhora tem algo urgente para me falar sobre o projeto Guardiões da Energia", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Conceição sentou-se, as mãos tremendo levemente. "Sim, senhor. Sei que deve parecer estranho, mas eu acho que encontrei a solução para o problema que está travando o projeto." Ricardo inclinou-se para a frente, uma sobrancelha arqueada. "A senhora encontrou a solução? E como exatamente a senhora ficou sabendo do problema?" "Limpo as salas de reunião todos os dias. Vejo as lousas, ouço as conversas. Não é de propósito, mas acontece", explicou ela, abrindo o caderno. "Sempre gostei de matemática, aprendi sozinha, lendo livros, e esse problema específico, eu vi algo que talvez os engenheiros não tenham notado." O ceticismo no rosto de Ricardo era evidente, mas ele fez um gesto para que ela continuasse. Com as mãos ainda trêmulas, Conceição mostrou suas anotações, explicando passo a passo o raciocínio que a levara à solução. À medida que falava, sua voz ganhava confiança, os números e fórmulas fluindo naturalmente. Ricardo Teixeira escutava em silêncio, o rosto indecifrável. Quando ela terminou, ele pegou o telefone. "Luísa, venha ao meu escritório agora. E traga aquelas equações do problema principal", ordenou ele sem dar mais explicações. Os minutos seguintes foram os mais longos na vida de Conceição. Sentada rigidamente na cadeira, ela sentia o olhar avaliativo do CEO, que agora folheava seu caderno com interesse crescente. A porta abriu-se e doutora Luísa Machado entrou, carregando uma pasta. A engenheira de 38 anos, com cabelos negros sempre impecavelmente presos em um rabo de cavalo e óculos de armação vermelha,
era conhecida por seu brilhantismo e rigor. Seu olhar surpreso ao ver Conceição logo se transformou em confusão. "Ricardo, o que está acontecendo?" perguntou ela, ignorando a presença da faxineira. "Luísa, esta é Conceição Oliveira. Ela trabalha na limpeza da empresa e acredita ter encontrado a solução para o nosso problema", explicou Ricardo, apontando para o caderno. O riso de descrença de Luísa ecoou pela sala. "Isso é algum tipo de brincadeira? Temos 20 engenheiros e matemáticos trabalhando nisso há meses. E você acha que uma faxineira encontrou a solução?" Conceição sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve-se firme. "Doutora, sei que parece absurdo, mas peço apenas que olhe minhas anotações. Se estiver errada, podem me mandar embora. Não me importo, mas se estiver certa..." "Luísa, apenas olhe", ordenou Ricardo, entregando o caderno à engenheira. Com um suspiro exasperado, Luísa começou a examinar as páginas. Seu semblante, inicialmente cético, foi gradualmente se transformando. Primeiro surpresa, depois concentração intensa, até que finalmente seus olhos se arregalaram. Isso é brilhante", murmurou ela, olhando para Conceição como se a visse pela primeira vez. "A abordagem é completamente diferente de tudo que tentamos. Não é convencional, mas teoricamente poderia funcionar." "Tem certeza?" perguntou Ricardo, levantando-se. "Precisamos testar, claro, mas o raciocínio está sólido", confirmou Luísa, ainda atônita. Como você chegou a isso?" Conceição sorriu timidamente. "Só olhei o problema de um jeito diferente. Às vezes, quando limpamos uma casa, precisamos mudar os móveis de lugar para enxergar a sujeira escondida. Fiz o mesmo com a equação." Ricardo soltou uma gargalhada genuína. "Dona Conceição, a senhora pode ter acabado de salvar um projeto de bilhões de reais com essa analogia de limpeza." Nos dias que se seguiram, a vida de Conceição virou de cabeça para baixo. A pedido de Ricardo, ela foi temporariamente designada para trabalhar com a equipe dos Guardiões da Energia, explicando sua abordagem e ajudando a implementar a solução. A princípio, foi recebida com desconfiança e até desdém por parte de alguns engenheiros, que não aceitavam que uma mulher sem formação acadêmica pudesse ensinar-lhes algo. "Ridículo", murmurava Marcos Vieira, um dos engenheiros seniores, quando Conceição entrava na sala de reuniões. "Agora temos que fingir que uma empregada doméstica é uma gênia da matemática só porque o chefe mandou." Mas aos poucos, à medida que sua solução se provava eficaz nos testes preliminares, as atitudes começaram a mudar. Carlos Dias, um jovem engenheiro recém-contratado, foi o primeiro a reconhecer abertamente o valor de Conceição. "Seu método é revolucionário", disse ele, após uma sessão de trabalho. "Nunca vi ninguém abordar um problema complexo de forma tão elegante." Conceição sorriu, ainda desconfortável com os elogios. "Obrigada, mas não fiz nada demais. Só uso o que aprendi sozinha." "E é isso que torna tudo ainda mais impressionante", respondeu Carlos, os olhos brilhando de admiração. "Você não teve acesso às mesmas ferramentas que nós, mas ainda assim enxergou o que ninguém conseguiu ver." Aquele reconhecimento, vindo de um profissional formado, significou mais para Conceição do que qualquer prêmio poderia significar. Era a validação de que seu conhecimento autodidata tinha valor, de que sua paixão secreta pelos números não era apenas um passatempo inútil. À noite, quando ligou para Paulo para contar as novidades, mal conseguia conter a emoção. "Mãe, eu sempre soube. Sempre falei que a senhora é um gênio escondido", exclamou o rapaz, a voz transbordando orgulho. "Espera só até eu contar para o pessoal da faculdade que minha mãe resolveu um problema que ninguém conseguia resolver." "Calma, filho, ainda estamos testando. Pode ser que eu tenha errado em alguma coisa", respondeu ela, tentando conter as expectativas. As semanas seguintes foram as mais intensas que Conceição já vivera. Sua rotina transformou-se completamente, das vassouras e produtos de limpeza para lousas e reuniões estratégicas. Ricardo Teixeira, impressionado com seu potencial, autorizou sua transferência temporária para a equipe do projeto, mantendo seu salário original com um bônus por consultoria especializada. Ainda usava o uniforme azul, uma escolha pessoal que surpreendera a todos,
quando lhe ofereceram roupas mais adequadas à sua nova posição. Comecei nesta empresa como faxineira e não tenho vergonha disso, explicou ela quando Beatriz trouxe algumas peças de roupa social. Se meu conhecimento tem valor, ele vale o mesmo independente do que estou vestindo. Tura. Luísa, inicialmente a mais cética, tornou-se sua maior defensora. A engenheira, acostumada a ser a única mulher em reuniões dominadas por homens, via em Conceição uma aliada improvável. Nunca vi ninguém com uma intuição matemática tão aguçada, comentou ela com Ricardo durante uma reunião de avaliação. Ela não conhece a terminologia formal, mas compreende os conceitos em um nível que muitos doutores jamais alcançarão. Os testes iniciais da solução proposta por Conceição mostravam resultados promissores. A abordagem não convencional que ela sugerira, tratar o problema de eficiência energética como uma matriz tridimensional em vez do modelo bidimensional tradicional, abria caminho para uma redução de até 30% no consumo de energia do sistema. Contudo, nem tudo eram flores. Marcos Vieira, engenheiro sênior com quase 20 anos de empresa, não escondia seu desprezo pela nova consultora. Formado nas melhores universidades do país e com um ego proporcional ao seu currículo, ele via a ascensão de Conceição como uma afronta pessoal. Isso é um circo, murmurava ele sempre que a faxineira apresentava alguma ideia nas reuniões. Estamos rebaixando os padrões da Tech Brass para agradar a um capricho do Ricardo. Em uma tarde particularmente tensa, após Conceição explicar uma adaptação em sua proposta original, Marcos explodiu. Isso é ridículo. Estamos aqui sentados, ouvindo uma mulher que mal terminou o ensino médio nos dar aulas de matemática avançada. Que piada é essa? O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado pela voz calma de Conceição. Dr. Marcos, o senhor está certo. Não tenho diplomas na parede. Não conheço os termos técnicos que vocês usam, mas números eu entendo. E eles não exigem diploma para serem compreendidos. Só exigem respeito e paciência. Antes que Marcos pudesse responder, doutora Luísa interveio. A solução dela funciona, Marcos. Os testes são conclusivos. Sua formação não importa se o resultado é correto. O engenheiro saiu da sala batendo a porta, deixando um clima pesado que persistiu pelo resto do dia. Naquela noite, de volta ao seu pequeno refúgio no Jardim Satélite, Conceição chorou pela primeira vez desde que tudo começara. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma mistura complexa de emoções. Orgulho pelo que conquistara, medo do que viria pela frente, insegurança sobre suas próprias capacidades. Sentada à mesa da cozinha, com seu caderno aberto e uma xícara de chá de camomila, perguntava-se se realmente pertencia àquele mundo de fórmulas complexas e reuniões estratégicas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Atendeu, enxugando rapidamente as lágrimas. Conceição? Aqui é Antônio Guimarães. Não sei se você se lembra de mim. O coração dela acelerou. Como poderia esquecer? Antônio fora seu colega no supletivo mais de 20 anos atrás. Sempre brilhante nas aulas de matemática, ele conseguira uma bolsa para estudar na USP quando terminaram o curso. De vez em quando, Conceição acompanhava sua carreira pelas notícias. Ele se tornara um matemático respeitado, professor universitário e consultor de grandes empresas. Antônio, claro que me lembro, que surpresa. Estou em São José para uma palestra na TechBras amanhã, explicou ele. E ouvi algo inacreditável, que minha antiga colega Conceição está revolucionando um projeto bilionário com uma solução matemática brilhante. É verdade? Conceição corou, agradecida por ele não poder vê-la. Bem, não sei se é tão impressionante assim. Só vi algo que os outros não viram. Típico de você sempre minimizando seus talentos, riu Antônio. Lembra como você resolvia os problemas mais difíceis no quadro e depois dizia que era só um palpite? Sempre soube que você tinha um dom especial. A conversa fluiu naturalmente, como se os 20 anos que os separavam tivessem evaporado. Antônio contou sobre sua carreira, seu trabalho atual como professor de matemática aplicada na Unicamp e consultor em projetos de sustentabilidade. Conceição falou sobre seu filho, seu trabalho como faxineira e, finalmente, sobre como acabara envolvida no projeto
guardiões da energia. Vou estar na empresa amanhã. Podemos nos encontrar? Perguntou ele antes de se despedirem. Claro, respondeu ela, sentindo uma inesperada excitação. Será bom rever um rosto amigo. No dia seguinte, o auditório principal da TechBras estava lotado para a palestra de Antônio Guimarães sobre matemática aplicada em soluções sustentáveis. Conceição sentou-se discretamente na última fileira, observando seu antigo colega com admiração. Ele falava com confiança e clareza, dominando o palco com a mesma facilidade com que dominava equações complexas. Ao final da apresentação, enquanto a plateia aplaudia entusiasmada, os olhos de Antônio encontraram os de Conceição. Um sorriso de reconhecimento iluminou seu rosto. Antes de encerrar, disse ele ao microfone, gostaria de reconhecer a presença de uma pessoa muito especial nesta plateia. Alguém que, há muitos anos, me ensinou que a verdadeira matemática não está nos livros ou nas fórmulas, mas na capacidade de ver padrões onde outros veem apenas caos. Conceição. Oliveira, minha amiga e colega, está entre vocês hoje, e pelo que ouvi está provando exatamente o que sempre soube, que ela é uma das mentes mais brilhantes com quem já tive o privilégio de aprender. Um burburinho espalhou-se pelo auditório, enquanto todos os olhares se voltavam para Conceição, que sentia o rosto queimar de vergonha e emoção. Ricardo Teixeira, sentado na primeira fileira, levantou-se e começou a aplaudir, sendo rapidamente seguido por doutora Luísa e logo por toda a plateia. Naquele momento, algo mudou dentro de Conceição. O reconhecimento público vindo de alguém tão respeitado quanto Antônio legitimava de forma irrefutável sua contribuição. Não era mais a faxineira com sorte ou a curiosidade do momento. Era uma matemática reconhecida por seus pares. Após a palestra, Antônio e Conceição encontraram-se no café da empresa. A conversa, que começou relembrando os velhos tempos, logo direcionou-se para o trabalho de Conceição no projeto. Sua abordagem é fascinante, comentou Antônio, após ela explicar sua solução. Sabe, você sempre teve essa capacidade de olhar os problemas por ângulos que ninguém mais considerava. Nunca pensei que isso pudesse ser útil fora de um caderno velho, confessou ela, mexendo distraidamente no café. Conceição, você tem um dom natural para a matemática. Com a formação adequada poderia ir muito longe. Ela sorriu, um pouco triste. Tenho 42 anos, Antônio. Acho que passou meu tempo de sentar em uma sala de aula. Bobagem, respondeu ele com firmeza. Idade é apenas um número, e você, melhor que ninguém, deveria saber que números são apenas ferramentas, não limitações. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por Ricardo Teixeira, que se aproximou com um sorriso entusiasmado. Professor Guimarães, sua palestra foi excelente. E vejo que já encontrou nossa estrela em ascensão, disse ele, colocando uma mão no ombro de Conceição. Na verdade, reencontrei, corrigiu Antônio. Conceição e eu estudamos juntos há muitos anos, e devo dizer, Ricardo, que você tem muita sorte de tê-la em sua equipe. Não precisa me dizer isso, riu Ricardo. Ela salvou um projeto de bilhões com sua matemática de limpeza, como gosto de chamar. Os três conversaram animadamente por alguns minutos, até que Ricardo foi chamado para outra reunião. Antes de sair, virou-se para Conceição com uma expressão séria. Ah, quase esqueci. Amanhã teremos uma apresentação para o Conselho sobre o andamento do projeto. Gostaria que você participasse, Conceição. É hora de mostrarmos sua solução para quem realmente toma as decisões nesta empresa. O pânico deve ter sido visível em seu rosto, pois Antônio riu suavemente assim que Ricardo se afastou. Apresentação para o Conselho, gaguejou ela. Mas eu não sei falar com essas pessoas. Não sei usar os termos técnicos, vou fazer papel de tola. Você sabe mais do que imagina, tranquilizou-a Antônio. E tenho uma proposta. Que tal nos encontrarmos esta noite para revisar sua apresentação? Posso ajudá-la a estruturar suas ideias de forma que até o mais sisudo dos executivos possa entender. Conceição hesitou apenas por um instante antes de aceitar. A ideia de enfrentar o conselho diretor da TechBras era aterrorizante, mas com Antônio ao seu lado, sentia-se um pouco mais confiante. Obrigada, Antônio. Não sei como agradecer por tudo isso.
Não precisa agradecer, respondeu ele, com um olhar que carregava mais do que simples amizade. Sempre acreditei em você, Conceição. Desde aqueles dias no supletivo, quando você resolvia problemas complexos com uma facilidade que me deixava pasmo. O mundo finalmente está vendo o que eu sempre vi. Aquela noite, em um pequeno restaurante no centro de São José dos Campos, Antônio e Conceição trabalharam na apresentação. Entre equações e gráficos, histórias do passado e sonhos para o futuro, algo mais começava a florescer. Uma conexão que, interrompida por 2 décadas, agora parecia mais forte do que nunca. A sala do conselho da TechBras era imponente, com sua mesa oval de madeira nobre e cadeiras de couro. Enormes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da Serra da Mantiqueira e um sistema de videoconferência de última geração. Conceição, parada à porta, sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvi-lo. Ainda usava seu uniforme azul, uma decisão que agora questionava, vendo os executivos em seus ternos impecáveis e as executivas em tailleurs elegantes. Respire fundo, sussurrou Antônio ao seu lado. Você conhece esse assunto melhor que qualquer um nesta sala. Ela assentiu, agradecida por sua presença. Na noite anterior, ele a ajudara a estruturar sua apresentação, traduzindo sua intuição matemática para uma linguagem que o conselho entenderia, sem perder a essência de sua abordagem inovadora. Ricardo Teixeira fez um gesto para que entrassem. Ao redor da mesa, 10 rostos se voltaram para eles com expressões que variavam da curiosidade ao ceticismo evidente. Roberto Mendonça, o diretor de operações, parecia particularmente desconfiado, tamborilando os dedos sobre a mesa com impaciência. Senhoras e senhores do conselho, começou Ricardo. Como sabem, nosso projeto Guardiões da Energia enfrentou um impasse técnico significativo nos últimos meses. Hoje tenho o prazer de apresentar a pessoa que encontrou a solução para esse problema, Conceição Oliveira. Murmúrios percorreram a sala quando Conceição se posicionou na frente da tela de projeção. Ouviu claramente alguém sussurrar, "A faxineira", seguido de risadas contidas. "Bom dia", começou ela, a voz trêmula. "Meu nome é Conceição Oliveira e trabalho na equipe de limpeza da TechBras há 5 anos. Fez uma pausa, olhando para Antônio, que lhe deu um sorriso encorajador. "Mas hoje não estou aqui como faxineira. Estou aqui como matemática." Com essas palavras, algo mudou em sua postura. A insegurança deu lugar a uma convicção tranquila que surpreendeu até a ela mesma. Durante os 40 minutos seguintes, Conceição explicou sua solução, usando analogias simples para tornar conceitos complexos acessíveis, demonstrando na prática como sua abordagem revolucionária poderia reduzir drasticamente o consumo energético do sistema. Em resumo, concluiu ela, ao reorganizarmos a matriz de processamento de dados em 3 dimensões, criamos um sistema onde a eficiência aumenta exponencialmente a cada ciclo de aprendizado do algoritmo. É como ensinar o sistema a limpar sua própria casa, identificando onde está o desperdício e eliminando-o de forma autônoma. Um silêncio impressionado seguiu-se à sua apresentação. Foi Roberto quem o quebrou. "Impressionante, Dona Conceição", disse ele, sem conseguir esconder a surpresa em sua voz. "Mas tenho uma dúvida. Como podemos garantir que esse sistema não entrará em colapso com o aumento de dados processados ao longo do tempo?" Era uma pergunta técnica complexa, claramente formulada para testá-la. Conceição sorriu, sentindo-se estranhamente calma. "Excelente pergunta, Sr. Roberto. É por isso que incluí um mecanismo de autorregulação baseado na teoria do caos. Veja bem, quando um sistema cresce além de certos limites, ele naturalmente tende à entropia, ao caos. Mas o caos também segue padrões matemáticos. Minha solução incorpora esses padrões como parte do algoritmo de aprendizado, permitindo que o sistema se reorganize continuamente. É como um rio que muda seu curso para contornar obstáculos, mas sempre encontra o caminho para o mar." Roberto recostou-se em sua cadeira, visivelmente impressionado. As perguntas que se seguiram vieram de todos os lados, cada vez mais técnicas, e para surpresa de todos, inclusive dela mesma, Conceição respondia com segurança e clareza. Ao final da sessão,
o conselho votou unanimemente pela implementação imediata de sua solução. Quando saíram da sala, Antônio abraçou-a com entusiasmo. Você foi brilhante. Viu como eles ficaram impressionados? Especialmente quando explicou sobre a teoria do caos. Seus olhos praticamente saltaram das órbitas. Conceição riu, sentindo uma euforia que nunca experimentara antes. Obrigada por estar ao meu lado. Não teria conseguido sem você. Não subestime suas capacidades, Conceição. Você é extraordinária. O olhar que trocaram carregava uma intensidade que fez seu coração acelerar novamente, mas por razões completamente diferentes. Daquele dia em diante, a vida de Conceição entrou em uma nova fase. Ricardo Teixeira, reconhecendo seu potencial, ofereceu-lhe um contrato como consultora especial, com um salário que ela jamais imaginara ser possível. Paralelamente, Antônio propôs um plano de estudos personalizado, uma espécie de tutoria particular para formalizar seu conhecimento matemático intuitivo. Não quero transformá-la em uma acadêmica convencional, explicou ele durante um de seus encontros noturnos, agora frequentes. Seu modo de pensar é único, e isso é valioso. Quero apenas dar-lhe as ferramentas para expressar suas ideias na linguagem que o mundo científico entende. Os meses seguintes foram de aprendizado intenso. 3 vezes por semana, após seu trabalho na TechBrass, Conceição encontrava-se com Antônio para estudar. Seu apartamento no centro da cidade transformou-se em uma sala de aula improvisada, com lousas portáteis cobrindo as paredes e livros espalhados por toda parte. Entre equações diferenciais e teorias de análise numérica, uma amizade de juventude evoluía para algo mais profundo. No projeto Guardiões da Energia, sua solução estava sendo implementada com resultados preliminares surpreendentes. A equipe de engenheiros, inicialmente cética, agora a tratava com respeito e até admiração, com exceção de Marcos Vieira, que mantinha sua hostilidade, embora de forma mais velada. Doutora Luísa Machado, em particular, tornara-se uma mentora e amiga. A engenheira de personalidade forte via em Conceição não apenas uma colega talentosa, mas um símbolo de superação. Você está mudando a cultura desta empresa, comentou Luísa durante um almoço. Sabia que Ricardo está iniciando um programa para identificar talentos entre funcionários de todos os setores? Tudo por sua causa, Conceição corou. Não creio que seja tão significativo assim. Não seja modesta. Você provou que excelência não depende de diplomas ou títulos. Isso é revolucionário em um ambiente corporativo. A amizade com Luísa trouxe uma nova dimensão à experiência de Conceição na TechBrass. A engenheira 10 anos mais jovem, mas infinitamente mais experiente no mundo corporativo, tornou-se sua guia nas complexidades da política empresarial, alertando-a sobre aliados e adversários, ensinando-a a navegar pelas correntes invisíveis de poder que fluíam pelos corredores da empresa. Tenha cuidado com Marcos, avisou Luísa em uma tarde, enquanto analisavam dados em seu escritório. Ele está ressentido porque sua solução funcionou quando as dele falharam. Homens como ele não lidam bem com o sucesso alheio, especialmente quando vem de alguém que consideram inferior. Inferior? Por ser faxineira? Por ser mulher? Por não ter diploma? Por ser de origem humilde? Escolha o motivo, suspirou Luísa. Marcos representa o velho modelo de sucesso corporativo. Homem branco, de família tradicional, formado nas melhores universidades. Você representa tudo que ameaça esse modelo. Conceição refletiu sobre isso durante dias. Nunca se vira como uma ameaça a ninguém, muito menos como símbolo de alguma mudança cultural. Estava apenas seguindo sua intuição, fazendo o que amava, resolver problemas matemáticos que outros não conseguiam resolver. Em casa, as mudanças também eram evidentes. Com seu novo salário, Conceição pôde reformar a pequena casa no Jardim Satélite, adicionando um escritório onde podia estudar e trabalhar. Também começou a planejar uma visita a Curitiba para ver Paulo. Seria a primeira vez que viajaria de avião. Uma noite, enquanto revisava alguns cálculos para o projeto, recebeu uma ligação inesperada de seu filho. "Mãe, não vai acreditar no que aconteceu", exclamou Paulo, a voz transbordando excitação. "Meu professor de cálculo avançado,
Usou seu caso como exemplo na aula hoje. Como assim? Perguntou ela, confusa. Ele estava falando sobre inovação e pensamento não convencional na matemática, e mencionou o projeto da TechBrass e como uma matemática autodidata revolucionou a abordagem para a eficiência energética. Quando percebi que estava falando de você, quase caí da cadeira. Contei para todos que você é minha mãe. O orgulho na voz de Paulo era palpável, fazendo os olhos de Conceição marejarem. Durante toda a sua vida, trabalhou duro para dar ao filho oportunidades que ela nunca teve. Agora, em uma inversão inesperada, era ela quem se tornava fonte de inspiração para ele. Estou tão orgulhoso, mãe. Sempre soube que você era especial, mas agora o mundo inteiro está descobrindo isso. Após desligar, Conceição permaneceu sentada em silêncio, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo em sua vida. De faxineira invisível à matemática reconhecida, sua trajetória parecia extraída de um conto de fadas moderno. Mas sabia que contos de fadas raramente refletem a complexidade da vida real. Seus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem de Antônio. Notícias importantes para compartilhar. Podemos nos encontrar amanhã. No dia seguinte, ao chegar ao apartamento de Antônio para sua sessão de estudos habitual, Conceição encontrou-o agitado, andando de um lado para outro com um entusiasmo quase infantil. — O que houve? Perguntou ela curiosa. — Recebi um e-mail da Revista Brasileira de Matemática Aplicada, anunciou ele, segurando o celular como se fosse um troféu. Querem publicar um artigo sobre sua solução para o problema de eficiência energética. Um artigo? Sobre mim? Conceição sentiu o chão oscilar sob seus pés. Mas eu não sou uma acadêmica, não tenho credenciais e... Isso é o mais extraordinário, continuou Antônio, segurando suas mãos com empolgação. Eles não se importam com isso, estão interessados na inovação, na abordagem revolucionária. Querem quebrar paradigmas na comunidade científica. A perspectiva de ter seu trabalho publicado em uma revista científica renomada era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Representava um reconhecimento que Conceição jamais imaginara possível, mas também a exporia a um nível de escrutínio para o qual não se sentia preparada. E se descobrirem algum erro? E se minha solução não for tão revolucionária quanto pensam? Questionou ela, dando voz aos medos que começavam a se acumular. É por isso que estamos estudando tanto, tranquilizou-a Antônio, para que você tenha confiança no seu trabalho. Além disso, podemos escrever o artigo juntos. Serei seu coautor, se aceitar. Olhando para aquele homem que reentrou em sua vida, trazendo tantas possibilidades, Conceição sentiu uma onda de gratidão e algo mais, um sentimento que há muito não experimentava e que a assustava quase tanto quanto a ideia de publicar um artigo científico. Vamos fazer isso, decidiu ela finalmente, mas preciso verificar tudo novamente. Cada cálculo, cada premissa. Não posso arriscar cometer um erro que comprometa o projeto inteiro. O que Conceição não sabia era que sua preocupação era mais pertinente do que imaginava. Naquela mesma noite, enquanto ela e Antônio começavam a estruturar o artigo, Marcos Vieira permanecia em seu escritório na TechBrass muito após o horário normal de expediente, examinando obsessivamente cada detalhe da solução proposta por ela, determinado a encontrar uma falha que pudesse desacreditá-la. Uma chuva fina e persistente caía sobre São José dos Campos naquela madrugada de quinta-feira. No pequeno escritório de sua casa recém-reformada, Conceição permanecia acordada, cercada por folhas de cálculos e livros que Antônio lhe emprestara. O relógio digital na mesa marcava 3h47 da manhã, mas o sono estava longe de seus pensamentos. Algo a incomodava, uma inquietação que não conseguia identificar. Trabalhando na revisão final do artigo que submeteriam à revista científica, Conceição decidira verificar mais uma vez seus cálculos originais. Uma sensação estranha, quase intuitiva, a alertava que havia algo errado. Foi quando seus olhos cansados captaram uma discrepância sutil na terceira iteração de sua equação principal. Não pode ser, murmurou para si mesma, endireitando-se na cadeira e sentindo um frio na espinha. Recalculou rapidamente, traçando linhas com o lápis sobre o papel com uma velocidade impressionante. A conclusão
era inequívoca. Havia um erro em sua solução original. Um erro pequeno, quase imperceptível, mas cujas consequências poderiam se amplificar exponencialmente à medida que o sistema processasse volumes maiores de dados. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone e, sem se importar com o horário, ligou para Antônio. "Conceição, aconteceu alguma coisa?" perguntou ele, a voz rouca de sono. "Encontrei um erro", disse ela sem preâmbulos. "Na minha solução para o projeto. É pequeno, mas pode ser catastrófico a longo prazo." O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. "Estou indo para aí", respondeu finalmente Antônio. "Não faça nada até eu chegar." Menos de 40 minutos depois, o matemático estava à porta de Conceição, o cabelo despenteado e a camisa abotoada errado, evidências de sua pressa. Sem dizer uma palavra, ela o conduziu ao escritório e mostrou-lhe os cálculos. Antônio examinou as anotações cuidadosamente, o senho franzido em concentração. A cada minuto que passava, Conceição sentia seu coração apertar mais. Se sua solução estava errada, o que aconteceria com o projeto? Com sua nova posição na empresa? Com tudo que construíra nos últimos meses? "Você está certa", confirmou ele finalmente, levantando os olhos do papel. "Há um erro aqui, e se não for corrigido, pode comprometer todo o sistema quando estiver operando em grande escala." Conceição deixou-se cair na cadeira, as lágrimas que estivera contendo finalmente escapando. "Todo o projeto, as expectativas, eu arruinei tudo." "Não, Conceição." Antônio segurou suas mãos com firmeza. "Você não arruinou nada. Você encontrou o erro antes que causasse danos reais. Isso é ciência. Formular hipóteses, testar, revisar, aperfeiçoar. Ninguém acerta tudo de primeira. Mas todos confiaram em mim, Ricardo, Luísa, a equipe inteira. Até o conselho aprovou minha solução. E eles confiaram corretamente", insistiu Antônio. "Você identificou o problema e agora vai corrigi-lo. Isso demonstra integridade e competência, não falha." Trabalharam incessantemente pelo resto da madrugada e durante toda a manhã. O sol já estava alto quando finalmente encontraram não apenas uma correção para o erro, mas uma reformulação que tornava a solução ainda mais eficiente. "Isso é incrível", exclamou Antônio maravilhado. "O que começou como um problema acabou nos levando a uma solução ainda melhor. Sua intuição é realmente extraordinária, Conceição." Ela sorriu, exausta, mas aliviada. "Temos que informar Ricardo imediatamente. A implementação está avançada. Precisamos fazer as correções antes que seja tarde." "Concordo, mas você deve ser quem comunica isso. Mostre que foi você quem identificou o erro e o corrigiu. É importante para sua credibilidade." Conceição assentiu, embora a ideia de admitir publicamente seu erro a aterrorizasse. Antônio, percebendo sua hesitação, aproximou-se e, num gesto surpreendente mesmo para ele, beijou-a suavemente. "Você é incrível, sabia? A mulher mais brilhante e corajosa que já conheci." O beijo inesperado, mas de alguma forma natural, como a conclusão de uma equação elegante, deixou Conceição momentaneamente sem palavras. Quando finalmente se separaram, havia um novo entendimento entre eles. Uma equação pessoal que ambos estavam ansiosos para explorar. Naquela mesma manhã, Conceição solicitou uma reunião urgente com Ricardo e Luísa. Em seu escritório espaçoso no último andar da TechBras, o CEO ouvia atentamente enquanto ela explicava, com a ajuda de Antônio, o erro que descobrira e a solução aprimorada que desenvolveram. "Deixe-me ver se entendi", disse Ricardo quando ela terminou. "Você encontrou um erro em sua própria solução que nenhum de nossos engenheiros detectou e já desenvolveu uma correção que, na verdade, melhora o sistema?" "Sim, mas o importante é implementar essas mudanças imediatamente", enfatizou Conceição. "O sistema ainda está em fase de testes, então o impacto deve ser mínimo, mas se esperarmos mais... Você percebe o que acabou de fazer, não é?" interrompeu Luísa, um sorriso largo no rosto. "Acabou de salvar o projeto pela segunda vez." Ricardo concordou com um aceno entusiasmado. "Exatamente. Primeiro nos deu a solução que ninguém conseguia encontrar, e agora identifica e corrige um problema
que poderia ter causado prejuízos enormes no futuro. Conceição, você é um tesouro nacional. O alívio que sentiu foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Antônio, percebendo, colocou discretamente uma mão em suas costas para apoiá-la. Vamos convocar a equipe imediatamente e iniciar as correções, determinou Ricardo já pegando o telefone. E quanto ao artigo para a revista científica? Vamos atualizá-lo com a nova solução, respondeu Antônio. Na verdade, isso torna a história ainda mais interessante do ponto de vista acadêmico. Demonstra o processo científico em ação. A reunião terminou com um clima de otimismo renovado. No corredor, a caminho da sala de conferências onde a equipe seria informada das mudanças, Luísa puxou Conceição para um canto discreto. Há algo que você precisa saber, disse a engenheira em voz baixa. Marcos tem estado estranho nos últimos dias, trancado em seu escritório, analisando obsessivamente seus cálculos. Tenho quase certeza que estava tentando encontrar alguma falha em seu trabalho. Bem, ele teria encontrado uma eventualmente, admitiu Conceição com um suspiro. O ponto é, ele queria desacreditá-la publicamente. Estava coletando evidências para apresentar ao conselho, provavelmente na próxima reunião trimestral. Se você não tivesse descoberto o erro primeiro, a implicação pairou pesadamente entre elas. Marcos teria usado o erro para destruir sua credibilidade, possivelmente arruinando sua carreira recém-iniciada e o próprio projeto. Obrigada por me avisar, murmurou Conceição, sentindo um calafrio ao pensar no que poderia ter acontecido. Somos mulheres em um mundo dominado por homens, respondeu Luísa com um sorriso cúmplice. Precisamos cuidar umas das outras. A notícia do erro e da solução aprimorada foi recebida pela equipe com reações mistas. A maioria dos engenheiros demonstrou genuíno respeito pela honestidade e competência de Conceição. Carlos Dias, o jovem engenheiro que fora um dos primeiros a reconhecer seu talento, estava particularmente impressionado. Isso só confirma o que sempre pensei, comentou ele após a reunião. Sua abordagem intuitiva enxerga padrões que nossos métodos convencionais não captam. Isso é revolucionário. Marcos Vieira, no entanto, permaneceu em silêncio durante toda a apresentação, seu rosto uma máscara impassível que apenas ocasionalmente traía sua frustração. Quando todos começaram a se dispersar para iniciar as correções necessárias, ele aproximou-se de Conceição com um sorriso forçado. Impressionante, dona Conceição. Parece que você conseguiu transformar até mesmo um erro em uma oportunidade de brilhar. O tom condescendente não passou despercebido. Antônio, que conversava com Ricardo a alguns passos de distância, virou-se ao ouvir o comentário, pronto para intervir, mas Conceição fez um gesto sutil para detê-lo. Obrigada, Dr. Marcos, respondeu ela, com uma calma que surpreendeu a si mesma. Sabe, na matemática, assim como na vida, os erros são frequentemente nossos melhores professores. Eles nos mostram não apenas onde falhamos, mas também novos caminhos que não consideramos antes. A resposta elegante deixou Marcos momentaneamente sem palavras. Com um aceno seco, ele se afastou visivelmente contrariado por não ter conseguido provocá-la. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. A implementação da solução corrigida avançava rapidamente, com resultados preliminares ainda mais promissores que os anteriores. O artigo para a Revista Brasileira de Matemática Aplicada foi finalizado e submetido, com Conceição e Antônio como coautores. Sua relação também florescia, evoluindo de uma amizade de longa data para um romance maduro e gratificante. Em uma noite especialmente agradável, durante um jantar no apartamento de Antônio, ele surpreendeu Conceição com uma proposta inesperada. Conversei com o reitor da Unicamp hoje, comentou casualmente enquanto servia mais vinho. Contei sobre você, seu trabalho no projeto e nossa colaboração no artigo. E? Perguntou ela curiosa com o brilho nos olhos dele. Ele ficou fascinado. Disse que a universidade estaria interessada em criar um programa especial para pessoas como você, autodidatas com talentos excepcionais que não seguiram o caminho acadêmico tradicional. Conceição pousou o garfo surpresa. Um programa? Que tipo de programa? Uma espécie de validação de conhecimentos adquiridos informalmente, combinada com estudos dirigidos.
No seu caso, poderia levar a um diploma em matemática aplicada em tempo recorde, possivelmente seguido por um mestrado. A ideia de voltar a estudar formalmente, de frequentar uma universidade, algo que sempre parecera um sonho impossível, deixou Conceição sem palavras. Uma parte dela sentia-se emocionada com a possibilidade, enquanto outra parte hesitava, insegura. Não sei se tenho condições de fazer isso, Antônio. Meu trabalho na TechBrass, o programa seria flexível, adaptado ao seu ritmo e disponibilidade. E tenho certeza que Ricardo apoiaria totalmente. Afinal, ter uma matemática formalmente reconhecida na equipe só aumentaria o prestígio da empresa. Conceição sorriu, emocionada com a perspectiva de novos horizontes se abrindo à sua frente. Sua vida, que durante tanto tempo seguira um caminho previsível e limitado, agora se ramificava em possibilidades emocionantes. Vou pensar com carinho, prometeu ela, segurando a mão de Antônio sobre a mesa. O que Conceição não imaginava era que, enquanto sua vida pessoal e profissional atingia novos patamares, Marcos Vieira traçava um plano para sabotar sua ascensão. Frustrado por não ter conseguido expor seu erro antes dela mesma fazê-lo, e cada vez mais ressentido com o reconhecimento que ela recebia, o engenheiro estava determinado a encontrar uma forma de desacreditá-la. Em seu escritório na TechBrass, tarde da noite, Marcos examinava atentamente o código de implementação da solução de Conceição, procurando vulnerabilidades que pudesse explorar. Não percebeu a presença de Carlos Dias, que passava pelo corredor e notou a luz acesa. "Trabalhando até tarde, Marcos?", perguntou o jovem engenheiro, parando à porta. Marcos sobressaltou-se, rapidamente minimizando a tela do computador. "Apenas verificando alguns detalhes do projeto", respondeu secamente. "E você?" "Esqueci meu celular na sala de reuniões", explicou Carlos, observando com curiosidade o comportamento defensivo do colega. "Algum problema com a implementação?" "Nada que deva preocupá-lo", cortou Marcos. "Boa noite." Carlos hesitou por um momento, intrigado com a atitude evasiva, mas acabou dando de ombros e seguindo seu caminho. Se tivesse permanecido um pouco mais, teria visto Marcos abrindo um arquivo intitulado Vulnerabilidades, Plano B, e acrescentando novas anotações com um sorriso malicioso. O sucesso do projeto Guardiões da Energia crescia a cada novo teste. A implementação da solução aprimorada de Conceição estava produzindo resultados que superavam todas as expectativas iniciais, reduzindo o consumo energético em percentuais que pareciam quase milagrosos. A TechBrass preparava-se para essa apresentação final ao Ministério de Minas e Energia, evento que marcaria o início da fase de implantação em escala nacional. Em meio a esse clima de otimismo, Conceição dividia seu tempo entre o trabalho na empresa, os estudos com Antônio e os preparativos para receber seu filho Paulo, que viria visitá-la durante o recesso universitário. Sua vida, antes tão previsível em sua simplicidade, agora transbordava de possibilidades e desafios. Numa sexta-feira ensolarada, durante o almoço na cantina da empresa, Carlos Dias aproximou-se de sua mesa com uma expressão preocupada. "Conceição, posso falar com você um minuto?", perguntou o jovem engenheiro, olhando nervosamente ao redor, como se temesse ser observado. "Claro, Carlos, algum problema com os testes?" "Não, os testes estão perfeitos", respondeu ele, sentando-se. "É sobre o Marcos. Tenho notado comportamentos estranhos nas últimas semanas. Ele tem acessado o sistema fora do horário de expediente, trabalhando sozinho até tarde." Conceição franziu o senho, lembrando-se do aviso de Luísa. "Talvez esteja apenas fazendo horas extras. O projeto está em fase crucial." "Não é só isso", continuou Carlos, abaixando a voz. "Ontem peguei-o mexendo em códigos de partes do sistema que não estão sob sua responsabilidade. Quando questionei, ele deu uma desculpa vaga e ficou claramente incomodado com minha presença." Um calafrio percorreu a espinha de Conceição. "Você acha que ele pode estar sabotando o projeto?" Carlos hesitou. "Não quero fazer acusações sem provas concretas. Marcos é um profissional respeitado, apesar de seu temperamento difícil, mas algo não está certo, e achei que você deveria saber."
Obrigada por me alertar, Carlos. Vou ficar atenta. Após o jovem engenheiro se afastar, Conceição permaneceu imóvel, a mente processando rapidamente as implicações daquela conversa. Se Marcos estivesse realmente tentando sabotar o projeto, não seria apenas seu trabalho em risco, mas um investimento bilionário com potencial de transformar a matriz energética do país. Decidiu compartilhar suas preocupações com Antônio naquela noite. No aconchego do apartamento dele, enquanto saboreavam um risoto caseiro que ele preparara, Conceição relatou a conversa com Carlos. O que me preocupa não é apenas a possibilidade de sabotagem, concluiu ela, mas o timing. Estamos a 2 semanas da apresentação oficial. Se algo der errado nesse momento... Antônio pousou o garfo, pensativo. Precisamos de evidências concretas antes de levar isso a Ricardo. Acusar um engenheiro sênior sem provas seria desastroso, principalmente para você, que ainda está estabelecendo sua credibilidade na empresa. Então, o que sugere? Que esperemos até que ele cause algum dano irreparável? Não, respondeu Antônio, seus olhos brilhando com determinação. Sugiro que usemos matemática para pegá-lo em flagrante. O plano que desenvolveram era elegante em sua simplicidade. Conceição, com a ajuda discreta de Carlos, implementaria uma série de verificações redundantes no sistema, camufladas como atualizações de rotina. Esses guardiões ocultos, como ela os chamou, monitorariam qualquer alteração não autorizada no código principal, registrando não apenas as mudanças, mas também quem as realizou e quando. É como criar um sistema imunológico dentro do próprio programa, explicou Conceição para Carlos na manhã seguinte, enquanto implementavam as primeiras salvaguardas. Qualquer corpo estranho será identificado e isolado automaticamente. O jovem engenheiro sorriu admirado. Brilhante. E o melhor é que parece parte integrante da sua solução original. Ninguém suspeitará que são medidas de segurança. Nos dias que se seguiram, Conceição manteve-se aparentemente focada nos preparativos para a apresentação oficial, participando de reuniões e ajustando detalhes do projeto. Mas sua mente estava dividida, uma parte constantemente monitorando os guardiões ocultos, em busca de sinais de intrusão. O primeiro alerta chegou numa terça-feira à noite. Conceição estava em casa, revisando algumas equações para o curso que começaria na Unicamp no próximo semestre, quando seu celular emitiu um bip característico, o sinal que havia programado para notificações dos guardiões. Ao verificar o aplicativo que criara especificamente para esse monitoramento, seu coração acelerou. Alguém estava modificando parâmetros cruciais do algoritmo de eficiência energética, alterações sutis que poderiam passar despercebidas nos testes superficiais, mas que comprometeriam drasticamente o desempenho do sistema quando implementado em larga escala. O registro mostrava claramente: usuário M. Vieira, 2247 Guerras. Marcos Vieira. Imediatamente ligou para Antônio e Carlos, que concordaram em encontrá-la na empresa o mais rápido possível. 30 minutos depois, os três reuniam-se na sala de Luísa, que havia sido alertada no caminho. Os registros são inequívocos, explicou Conceição, mostrando as evidências em seu tablet. Ele alterou parâmetros críticos do algoritmo de auto-otimização. Se não tivéssemos detectado, o sistema pareceria funcionar normalmente nos testes finais, mas começaria a apresentar falhas catastróficas quando implementado nacionalmente. Precisamos confrontá-lo imediatamente, declarou Luísa, o rosto contorcido de indignação. Não, interveio Antônio. Se o confrontarmos agora, ele pode alegar que estava apenas ajustando parâmetros como parte de seu trabalho. Precisamos de algo mais conclusivo. Carlos concordou. E se configurássemos uma armadilha? Algo que o force a revelar suas verdadeiras intenções? Os quatro permaneceram na sala até quase o amanhecer, desenvolvendo um plano que Conceição apelidou de cheque-mate. A estratégia envolvia criar deliberadamente uma aparente vulnerabilidade no sistema, uma porta dos fundos tão tentadora que Marcos não resistiria em explorá-la. Mas a vulnerabilidade será falsa, explicou ela, os olhos brilhando com o desafio intelectual. Na verdade, será uma câmara de isolamento. Quando ele tentar manipular o código através dela, suas ações serão registradas em detalhes e, simultaneamente,
isoladas do sistema principal, como uma armadilha para ursos. Nos 2 dias seguintes, implementaram discretamente o plano, tomando cuidado para não levantar suspeitas. Marcos, cada vez mais confiante após suas primeiras sabotagens bem-sucedidas, não notou as mudanças sutis na estrutura do sistema. Na quinta-feira à noite, enquanto a maioria dos funcionários já havia ido embora, os 4 conspiradores esperavam na sala de controle central, observando em tempo real as atividades no servidor principal. Luísa havia informado Ricardo sobre a situação, e o CEO, embora inicialmente cético, autorizou a operação depois de ver as evidências preliminares. Ele está entrando no sistema, anunciou Carlos, apontando para o monitor que exibia os registros de login. Usuário M. Vieira, R$ 23. O silêncio na sala era tenso enquanto observavam, através dos logs de atividade, Marcos navegando pelo sistema, até encontrar a vulnerabilidade que haviam plantado. Uma aparente falha na verificação de segurança que permitiria alterar o núcleo do algoritmo sem deixar rastros. Ele mordeu a isca, murmurou Antônio, observando a sequência de comandos que Marcos executava. O que o engenheiro não sabia era que cada linha de código que digitava estava sendo não apenas registrada, mas também transmitida em tempo real para a sala de controle e para o e-mail pessoal de Ricardo Teixeira. Mais importante ainda, o sistema automaticamente criava cópias de segurança a cada comando, documentando meticulosamente a tentativa de sabotagem. "O que ele está fazendo exatamente?", perguntou Ricardo, que acabara de chegar à sala, atraído pela urgência da situação. "Está inserindo uma bomba-relógio no algoritmo", explicou Conceição, apontando para as linhas de código que apareciam na tela. Uma sequência que faria o sistema funcionar perfeitamente nos testes iniciais, mas que começaria a degradar gradualmente após algumas semanas de operação. Quando os problemas se tornassem evidentes, seria praticamente impossível rastrear a origem. "E o alvo seria você", acrescentou Luísa, olhando para Conceição. "Sua solução seria desacreditada, e Marcos provavelmente se apresentaria como o salvador, com uma correção já preparada." Ricardo balançou a cabeça, visivelmente decepcionado. 20 anos de empresa para jogar tudo fora por causa de ciúmes profissionais. Quando Marcos finalmente concluiu suas alterações e saiu do sistema, convencido de que sua sabotagem havia sido bem-sucedida, Ricardo deu uma ordem clara: "Chamem a segurança. Quero Marcos Vieira escoltado até minha sala imediatamente." O confronto que se seguiu foi tenso, mas breve. Diante das evidências irrefutáveis, Marcos inicialmente tentou negar. Depois alegou que estava apenas testando a segurança do sistema. Quando Ricardo mostrou a sequência completa de suas ações nas últimas semanas, incluindo as primeiras alterações que os guardiões de Conceição haviam detectado, o engenheiro desmoronou. "Você tem ideia do que quase fez?", questionou Ricardo, a voz carregada de desapontamento. "Não apenas à empresa, mas ao país inteiro que depende desse projeto." Marcos permaneceu em silêncio, o rosto pálido. "Está demitido, obviamente", continuou o CEO, "e enfrentará processo por sabotagem industrial e violação de contrato. Sua carreira na área tecnológica está encerrada." Quando o engenheiro foi escoltado para fora do prédio, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. A vitória tinha um gosto amargo. Ninguém celebra a queda de um colega, mesmo que merecida. "Como você sabia?", perguntou Ricardo a Conceição enquanto caminhavam de volta à sala de controle. "Como percebeu que ele estava planejando algo?", ela sorriu levemente. "Matemática mais uma vez." Marcos estava excessivamente interessado em partes específicas do código, fazendo perguntas que não se alinhavam com suas responsabilidades declaradas. Havia um padrão em seu comportamento que não se encaixava na lógica do projeto. Ricardo riu, balançando a cabeça com admiração. "Primeiro você resolve um problema matemático que ninguém conseguia solucionar. Depois descobre seu próprio erro antes que cause danos. E agora desmascarou uma sabotagem que poderia ter destruído tudo. Dona Conceição, a senhora é realmente extraordinária." Conceição corou com o elogio, mas seu coração estava leve. A crise havia sido evitada, o projeto estava seguro, e sua solução seria implementada como planejado.
Mais importante ainda, sentia-se validada não apenas como matemática, mas como profissional, capaz de enfrentar desafios complexos e superá-los com inteligência e integridade. Naquela noite, ao deixar a empresa, Conceição, Antônio, Luísa e Carlos caminharam juntos até o estacionamento. O clima entre eles de exaustão satisfeita após a tensão dos últimos dias. Isso merece uma comemoração, declarou Luísa. Que tal um jantar no restaurante italiano perto da Praça Central? Ouvi dizer que o tiramisu é divino. Todos concordaram entusiasticamente, a adrenalina da operação bem-sucedida ainda correndo em suas veias. Enquanto caminhavam para seus carros, Conceição sentiu a mão de Antônio entrelaçar-se à sua, um gesto simples que carregava promessas de um futuro que apenas alguns meses antes ela jamais teria imaginado possível. Sabe o que é mais incrível em tudo isso? Comentou ela, olhando para o céu estrelado de São José dos Campos. Não é ter resolvido o problema matemático, nem ter descoberto a sabotagem. É perceber que sempre tive essa capacidade dentro de mim, apenas esperando a oportunidade de florescer. Antônio sorriu apertando suavemente sua mão. E pensar que tudo começou com uma faxineira curiosa, olhando uma lousa cheia de equações. Não, corrigiu Conceição com um sorriso confiante. Tudo começou com uma matemática disfarçada de faxineira, finalmente encontrando seu verdadeiro caminho. 6 meses haviam se passado desde a tentativa de sabotagem de Marcos Vieira. O projeto Guardiões da Energia estava plenamente implementado, gerando uma economia sem precedentes nos sistemas energéticos nacionais. A solução matemática de Conceição, agora reconhecida internacionalmente, era objeto de estudo em universidades ao redor do mundo. O artigo que publicara com Antônio na Revista Brasileira de Matemática Aplicada havia sido traduzido para 7 idiomas e citado em publicações prestigiosas como Nature e Science. Em uma ensolarada manhã de sábado, Conceição observava a transformação do auditório principal da TechBrass. Cadeiras organizadas em semicírculo, uma mesa de palestrantes no palco, banners coloridos destacando o novo programa da empresa, Talentos Invisíveis, uma iniciativa para identificar e desenvolver habilidades excepcionais entre funcionários de todos os níveis hierárquicos. Nervosa? Perguntou Luísa, aproximando-se com 2 xícaras de café. Conceição aceitou a bebida com um sorriso. Um pouco. Nunca imaginei que estaria dando uma palestra inaugural para um programa corporativo. Ninguém melhor que você para isso. Sua história é a essência do que queremos alcançar. Reconhecer que brilhantismo e talento podem existir em qualquer lugar, independente de títulos ou posições. As 2 mulheres haviam se tornado amigas próximas nos últimos meses. Luísa, inicialmente cética sobre a faxineira matemática, agora era uma de suas maiores defensoras, tanto dentro da empresa quanto na comunidade científica mais ampla. Como estão as coisas na universidade? Perguntou a engenheira, sentando-se ao lado de Conceição. Intensas, respondeu ela com um suspiro. Conciliar o trabalho aqui com os estudos não é fácil, mas está valendo cada minuto. O programa especial que criaram para mim na Unicamp tem sido incrível. Estou avançando muito mais rápido do que imaginava. O programa ao qual se referia era fruto da proposta inicial de Antônio, mas havia evoluído para algo muito maior. A história de Conceição inspirara a criação de uma iniciativa pioneira, para pessoas autodidatas com talentos excepcionais, oferecendo um caminho alternativo à educação superior tradicional. Em apenas 6 meses, ela já havia completado créditos equivalentes a 2 anos de um curso convencional de matemática. E Paulo, animado com a transferência, continuou Luísa. O rosto de Conceição iluminou-se. Muito. Ele termina o semestre em Curitiba na próxima semana e já está com tudo organizado para continuar os estudos aqui na Universidade Federal de São José. E o melhor, conseguiu uma bolsa de iniciação científica para trabalhar justamente com aplicações do nosso algoritmo na área de engenharia ambiental. Como mãe e filho brilhantes, revolucionando o mundo, cada um à sua maneira, comentou Luísa com admiração. E Antônio, ele vem para o evento hoje? Um leve rubor coloriu as bochechas de Conceição. Seu relacionamento com o matemático
havia florescido nos últimos meses, transformando-se em algo profundo e significativo. Ele chega daqui a pouco. Está finalizando os detalhes do nosso novo projeto de pesquisa. O novo projeto ao qual se referia era uma extensão de sua solução original, aplicando os mesmos princípios matemáticos a desafios em outras áreas, como gestão hídrica e distribuição de alimentos. A parceria profissional e pessoal entre Conceição e Antônio havia se provado incrivelmente frutífera, gerando inovações que prometiam impactos significativos em diversos setores. As portas do auditório abriram-se e Ricardo Teixeira entrou, acompanhado por Carlos Dias e alguns membros do conselho diretor. O jovem engenheiro, que tanto apoiara Conceição durante a crise com Marcos, havia sido promovido a coordenador de inovação, tornando-se uma das vozes mais influentes na nova direção que a empresa tomava. Conceição chamou Ricardo, aproximando-se com um sorriso largo. "Tudo pronto para o grande dia?" "Acredito que sim", respondeu ela, ainda sentindo borboletas no estômago ao pensar na plateia que logo encheria aquele espaço. "Excelente! Acabei de receber uma notícia que vai tornar este evento ainda mais especial", continuou o CEO, o rosto transbordando entusiasmo. "O Ministério da Ciência e Tecnologia confirmou presença. A ministra em pessoa virá anunciar que o governo federal está adotando nosso modelo do Talentos Invisíveis como base para um programa nacional de identificação e desenvolvimento de habilidades em comunidades carentes." A notícia pegou Conceição de surpresa. O que começara como sua jornada pessoal estava se transformando em um movimento capaz de impactar milhares de vidas em todo o país. "Isso é incrível", murmurou ela genuinamente emocionada. "E tem mais", acrescentou Ricardo, trocando um olhar cúmplice com Carlos. "A Fundação Nacional de Pesquisa aprovou o financiamento integral para seu novo centro de estudos. O Centro de Inovação Matemática Aplicada era um sonho que Conceição e Antônio haviam começado a desenhar recentemente, um espaço dedicado a pesquisas interdisciplinares que aplicariam abordagens matemáticas não convencionais a problemas sociais e ambientais urgentes. A proposta incluía um programa especial para identificar e nutrir talentos matemáticos em escolas públicas, oferecendo bolsas e mentoria para estudantes promissores de origens desfavorecidas. "Isso significa", começou ela, mal conseguindo formular as palavras. "Significa que você terá os recursos para fazer por outros o que fez por si mesma", completou Carlos com um sorriso. "Descobrir e cultivar talentos ocultos que poderiam mudar o mundo." As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. O auditório foi rapidamente preenchido com funcionários da TechBrass de todos os departamentos, jornalistas, acadêmicos e representantes do governo. Antônio chegou pouco antes do início do evento, trazendo consigo uma pequena surpresa para Conceição, um colar delicado com um pingente em forma de estrela. "Para lembrar que seu brilho sempre esteve lá", sussurrou ele, ajudando-a a colocar a joia, mesmo quando outros não conseguiam ver. Às 10 em ponto, Ricardo subiu ao palco para dar início à cerimônia. Após um breve discurso sobre inovação e potencial humano, ele introduziu a convidada de honra. "É com imenso orgulho que convido ao palco a mulher que inspirou tudo isso. Alguém que nos lembrou que genialidade não precisa de diplomas para existir, que matemática não é privilégio de acadêmicos, e que as mentes mais brilhantes podem estar escondidas nos lugares mais inesperados. Senhoras e senhores, Conceição Oliveira." Sob aplausos entusiasmados, Conceição caminhou até o palco. Não usava mais o uniforme azul de faxineira. Havia muito abandonara aquela função. Mas vestia um conjunto simples e elegante que refletia sua nova realidade, sem negar suas origens. Ao aproximar-se do microfone, viu rostos familiares na plateia. Antônio na primeira fila, sorrindo com orgulho. Paulo, que chegara de surpresa de Curitiba para o evento. Josefa e outras colegas da equipe de limpeza aplaudindo com entusiasmo. E até mesmo alguns dos engenheiros que inicialmente duvidaram de suas habilidades, agora demonstrando genuíno respeito. "Bom dia a todos", começou ela, a voz firme apesar do nervosismo. "Minha história é conhecida por muitos de vocês.
uma faxineira que, por acaso, encontrou um problema matemático intrigante e decidiu resolvê-lo. Parece um conto de fadas moderno, não é? Mas a verdade é mais complexa e, acredito, mais valiosa. Fez uma pausa, olhando diretamente para a plateia. E essa é a essência do programa que inauguramos hoje. Reconhecer que talentos excepcionais existem em toda parte, muitas vezes ocultos por falta de oportunidades, não por falta de capacidade. À medida que seu discurso se desenrolava, Conceição compartilhou não apenas sua jornada pessoal, mas também sua visão para o futuro. Um Brasil onde potenciais extraordinários não seriam desperdiçados por falta de reconhecimento ou oportunidade. Não fui uma faxineira que magicamente se transformou em matemática. Fui sempre uma matemática, disfarçada de faxineira por circunstâncias da vida. Falou sobre o novo centro de pesquisa, sobre o programa de mentoria que estava desenvolvendo e sobre como a matemática poderia ser uma ferramenta poderosa para resolver problemas sociais urgentes. O que aprendi nesta jornada, concluiu ela, é que o verdadeiro desperdício não está nos recursos naturais ou energéticos que tentamos conservar. Está no potencial humano que permanece adormecido porque nunca recebeu a chance de despertar. Cada mente brilhante que não encontra seu caminho é uma perda incalculável para toda a sociedade. Quando terminou de falar, o auditório irrompeu em aplausos. A ministra da Ciência e Tecnologia subiu ao palco para anunciar oficialmente o Programa Nacional inspirado na história de Conceição, seguida por Ricardo com detalhes sobre a implementação na TechBras e em outras empresas parceiras. Ao final do evento, enquanto recebia cumprimentos e compartilhava ideias com os presentes, Conceição sentiu uma mão em seu ombro. Era Paulo, os olhos brilhando de orgulho. "Mãe, você estava incrível lá em cima", disse ele, abraçando-a com força. "Sempre soube que você era especial, mas ver todo mundo reconhecendo isso é indescritível." "Obrigada, filho", respondeu ela emocionada. "Tudo o que fiz foi por você, sabia? Para mostrar que podemos ser mais do que as circunstâncias determinam. E agora está fazendo por tantos outros", completou ele. "Imagina quantos Paulos e Conceições vão ter a chance que você criou." A celebração continuou com um almoço especial, onde Conceição, cercada por amigos e colegas, teve a oportunidade de discutir detalhes do novo centro de pesquisa e dos programas educacionais que implementariam. Antônio permaneceu ao seu lado o tempo todo, ocasionalmente segurando sua mão sob a mesa, um gesto discreto que carregava promessas de um futuro compartilhado. Ao final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Conceição encontrou um momento de tranquilidade. Caminhando pelos corredores da TechBras, chegou à sala 15, o local onde tudo começara, onde vira pela primeira vez a equação que mudaria sua vida. A sala estava vazia agora, as lousas limpas, prontas para novos desafios. Aproximando-se de uma delas, pegou um giz e começou a escrever. Não eram equações desta vez, mas palavras simples que resumiam sua jornada. O verdadeiro talento nunca permanece invisível para sempre. Enquanto contemplava essas palavras, ouviu passos atrás de si. Era Antônio, sorrindo daquela maneira especial que reservava só para ela. "Pronta para o próximo capítulo?", perguntou ele, estendendo a mão. Conceição sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. "Mais do que pronta. Estou apenas começando." Juntos deixaram a sala onde o improvável se tornara possível, caminhando em direção a um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado um ano antes. A faxineira que se tornara matemática e o professor que redescobriu uma antiga colega, unidos por uma paixão compartilhada por números, equações e, acima de tudo, pelo potencial transformador do conhecimento. No estacionamento da TechBras, sob o céu alaranjado do pôr do sol de São José dos Campos, Antônio parou subitamente e virou-se para Conceição. "Tenho algo para lhe perguntar", disse ele, subitamente sério. "Algo que venho pensando há semanas." O coração de Conceição acelerou, antecipando o que viria a seguir. "Conceição Oliveira, você mudou minha vida tanto quanto mudou a sua própria. Encontrei em você não apenas uma mente brilhante, mas uma alma extraordinária. Gostaria de saber se..." Ele fez uma pausa, visivelmente nervoso.
Se aceitaria dividir não apenas projetos de pesquisa comigo, mas também a vida. Lágrimas de felicidade brotaram nos olhos de Conceição. A jornada que começara com um problema matemático em uma lousa, agora a levava a uma equação muito mais significativa, a de duas vidas que se completavam perfeitamente. Sim, respondeu ela simplesmente, sabendo que naquela única palavra cabia um universo inteiro de possibilidades. Sim, com todo o meu coração. Enquanto se abraçavam sob o céu estrelado que começava a despontar, Conceição pensou em como a vida podia ser surpreendente em suas variáveis inesperadas. De faxineira a matemática renomada, de mãe solo a parceira amada, de talento invisível à inspiração nacional, cada transformação representava não um fim, mas um novo começo, uma nova equação a ser resolvida, um novo problema aguardando sua intuição única. E ela estava pronta para todos eles, armada com coragem, conhecimento e, acima de tudo, a certeza de que seu brilho, antes escondido, agora iluminaria caminhos para gerações futuras.